Muito bem, nós estamos entrando no ar com o nosso texto e contexto neste domingo. Bênção para nós nesta hora, minha gratidão pela ministração. Ontem, no Sábado Sincero, nós estávamos meditando, partindo ali na perspectiva do apóstolo Tiago, né, a carta a Tiago. E hoje nós vamos dar continuidade a essa rica carta, com muita sabedoria nessa carta de Tiago, né? Tem coisas fantásticas. Hoje eu estava meditando nela e eu vi um conselho que ele dá naquela carta sobre, inclusive, o que eu falava ontem. Eu falava ontem sobre as práticas dos mensageiros, né? E uma das práticas é a oração, né? Uma das práticas é a oração prática, né? Oração prática. E Tiago tem um momento que ele vai dar uma dica sobre o momento de orar. É impressionante como eu não vi esse versículo ontem. Eu não percebi esse versículo ontem, quando ele diz, Tiago fala, se alguém está aflito, né, ore. Ele fala isso. Tiago, no capítulo 5. Capítulo 5, vamos dar uma olhada aqui. E eu quero ler isso justamente porque, afasta aqui, gatinho, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Jesus falou isso, no mundo tereis aflições. E aí Tiago, ele fala uma coisa interessante, no capítulo 5, versículo 13. Versículo 13, ele chega e diz assim, ó: está alguém entre vocês aflito? Está alguém entre vocês aflito? E aqui ele estava falando para os irmãos, né, que estavam dispersos. Mas eram da tribo, né, da tribo de Israel, da tribo da família, da comuna de Cristo. Então ele chega e diz, está alguém entre vocês aflito? Ore. Ore. E eu não consigo nem continuar esse versículo. Porque eu vejo que a gente não tem conseguido nem orar, gente. Nem orar. Às vezes nós invertemos, nós queremos cantar louvores, né? E ele fala para cantar quando estiverem contentes. Está alguém contente? Cante louvores, né? Ele fala, está alguém contente? Cante louvores. Mas quando ele fala, vocês estão num momento de aflição, aflito, no mundo tereis aflições. E tá alguém aflito entre vocês? Aí ele diz, ore. Ore. E ontem, porque isso era para eu ter lido ontem, essa parte ainda. Eu não vi essa parte ontem, né? No Tiago. Ontem eu já fui lá para frente, né? Mas é muito importante de ver isso aqui, porque a gente vê como a aplicação da súplica, ela é de suma importância. Eu tenho presenciado muitas conversas onde as pessoas contam, em algum momento, elas não precisam nem contar, elas mostram com o que elas estão vivendo. Elas mostram os efeitos das aflições na vida delas. Muitas aflições. Né? Muitas aflições. E às vezes a pessoa está ali e começa até a conversar um pouco sobre aquela aflição, aquilo que está afligindo o seu peito, afligindo o seu sono à noite, o seu descanso, afligindo os seus sentimentos, afligindo a sua vida profissional, afligindo a sua saúde, o seu corpo. E a pessoa vai contando aquilo, e ontem Tiago já falou ontem do ambiente terapêutico, né? Inclusive é nesse capítulo 5 é muito recheado, esse capítulo 5, muito rico. E ele falou sobre a escuta, né? Ele falou que nós devemos ser aptos para ouvir e tardio para falar, né?
Muita coisa foi falada na live de ontem. Se você assistir a live de ontem, poderosa essa live. Eu estava hoje pela manhã assistindo ela. Caramba, que live. Foi justamente quando eu estava assistindo hoje a live, foi que me veio essa parte que diz aqui, ó, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. E eu fico pensando, gente, quantas chances nós perdemos, né? Quando tem alguém entre nós aflito. Nós perdemos a chance. Qual chance? A chance de orar. De entrar na prática da oração. Às vezes a pessoa fica assim, quando é que eu vou ter uma oportunidade para orar? Eu só oro quando eu tenho a oportunidade para orar. Sempre que alguém entre vocês estar aflito, ore. Esse é o conselho aqui do mestre Tiago, irmão do Senhor, do apóstolo Tiago, né? Está alguém entre vocês aflito? Ore. Ore, acabou. Ore. Ore. Ai, irmãos, como é tremendo. Ontem veio um momento assim de aflição, eu atravessando uma aflição, e eu fui querer atravessar aquela aflição sem orar. Só que aí veio a live, ontem a palavra da live me incomodou muito, dizendo assim, você tem que orar, você tem que orar. E eu fui orar, fui confessar, quer dizer, criei aquele ambiente terapêutico, né, do Espírito, aquele ambiente terapêutico do Espírito. E só depois daquele momento, daquela terapia, eu vi quanto aquilo me fez bem. O quanto aquilo fez com que agora eu estivesse aqui, hoje aqui falando com vocês. Então, irmãos, está alguém entre vós aflito, não vai, vou ali conversar com a pessoa sobre a novela das 8, para ver se ela se distrai. Não faz isso não usa essa tática de autoajuda, pelo amor de Deus, faz isso não. Se você é um mensageiro, a mensagem de Tiago é essa para nós. Está alguém entre vós aflito? Ore. E você já sabe o que você tem que fazer, né? A gente já sabe o que tem que fazer. Agora, olha o que Tiago fala aqui, ó. Ele diz outra coisa, esse homem fala tanta coisa interessante, ele diz assim, ó. Ele chega um momento que ele fala assim, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, né? Esse erra. Ele fala isso. É no 4. Tiago 4, versículo 17. Porque aqui a gente já sabe o que a gente deve fazer quando as aflições chegarem, né? Tanto em nós como no outro, no próximo. Porque até ontem nós lemos também que o sacerdote ele é rodeado de fraquezas. E ele vai fazer sacrifício, né? Tanto pelo povo como por ele mesmo. Então está alguém entre vós aflito, ou você mesmo está aflito, ore. Ontem eu estava aflito, o que eu fiz? Orei. Eu já sei que eu tenho que orar. Às vezes o camarada sabe o que ele tem que fazer e não faz. Ele já sabe, ele não é ignorante, ele já sabe. Deus não tem ele por inocente porque ele sabe o que ele tem que fazer. Aí ele não esquecia, não esqueça não, meu amigo, não esqueça. Não esqueça de orar, é como eu aqui, ó, eu tô aqui com minha garrafinha d'água porque eu não posso esquecer, eu tenho que hidratar, tenho que beber. É bom lembrar disso, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer. E o Espírito Santo ele vai te lembrar aquilo que você já sabe que tem que fazer. Você já sabe. Aí Tiago complementa e fala agora aqui no 4:17, ele fala assim, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, se não o faz, né? Já viu, né? Ele sabe fazer. Agora, tudo bem, a pessoa diz, tem pessoas que falam, não, eu não sei orar. Se tem alguém aflito na minha casa, vai morrer aflito, vai ficar aflito e vai se acabar essa aflição se depender de uma oração minha, porque eu não sei orar. Pois é. Na verdade, ninguém sabe, né? Mas se você tiver fé, a inspiração do Espírito Santo vem. E aí, sai da tua boca aquilo que está cheio do seu coração, né? Sai dos seus lábios o que está cheio do seu coração.
Então, a gente já sabe. Hoje e ontem já foi pregado isso aqui em Tiago. Eu estou focado em Tiago. Faz tempo que eu não ministrava nessa carta. E essa carta tem voltado para as minhas devoções. Carta de Tiago. Né? E ele diz assim: está alguém entre vocês aflito? Ore. Ore. Está alguém entre vocês aflito? Ore. Aí ele fala: você sabe como fazer esse bem? Porque oração, você orar para uma pessoa, você está fazendo bem a ela. É um bem. Você sabe como fazer? Sei. Então vai lá. Faz. Porque ele disse assim, aquele que sabe, é como o meu caso. Já pensou, eu sei fazer e eu não faço? Misericórdia, hein? Misericórdia, estou cometendo uma infração bem grave aqui, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu não faço? Pois é. Eu estou aqui hoje, né? Porque a gente, poxa, tem aquela consciência, aquele entendimento. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Mas vamos voltar lá para Tiago 5. Voltar novamente. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, né? Voltar para Tiago 5, 13. Cadê São Tiago? Capítulo 5. Tiago 5. Vamos lá, né? Tiago 5. É muito forte essa carta, viu, gente? É muito forte essa carta. Muito forte essa carta. Tiago exorta muito nessa carta. Muito forte essa carta, gente. Tá aqui. Ele fala: está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores, né? Está alguém contente, cante louvores. Óbvio, né? É óbvio, Tiago, vamos cantar. Está alguém contente, cante louvores. Hoje, nesse feriado, hoje, foi como é que foi o almoço? Foi contente? Vocês cantaram louvores? Espero que sim, né? Pelo menos um pouquinho, né? Não é possível. Canta pelo menos um mantra, né? Ou então, canta lá. No caminho para o mar, dizem que o Senhor é santo. Na estrada de Emaús, dizem que o Senhor é santo. O Senhor é santo, o Senhor é santo. Ele estás aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Eu espero que se vocês tiverem hoje um almoço assim, contente, vocês tenham cantado, né? Está alguém contente? Cante louvores. Cante louvores. Aí ele diz ainda mais. Está alguém doente? Olha, está alguém doente? O que é para fazer? Aí ele falou aqui, quando estiver alguém doente, ele falou assim, ele disse assim, quando estiver alguém entre vocês doente, ele disse, chame obreiros da igreja, e orem sobre ele, no caso sobre o doente, né? Ungindo com azeite em nome do Senhor. Olha que dica interessante essa que Tiago está nos dando, né? O óleo, me lembro do óleo da unção, né? A gente passa o óleo da unção na testa. Interessante isso aqui. Chame os obreiros da igreja. Orem com ele, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Aí ele continua e diz assim, e a oração da fé salvará o doente. Olha o que diz aqui. E a oração da fé salvará o doente. E diz mais, viu? E diz mais, ele diz assim, e se ele tiver cometido pecados, esses pecados serão perdoados.
Olha que coisa, gente. E se ele tiver cometido pecado, esses pecados nessa oração eles vão ser perdoados. E aqui a gente vê a importância, né, da autoridade desse presbitério aqui, que são obreiros. São obreiros. E ele diz mais. Unja, pega o azeite lá, unja essa pessoa. Ele está dando uma direção aqui bem ministerial, né, bem congregacional. Bem ali para o movimento ativo, trabalho ativo do ministério. A palavra vem para obreiro mesmo. Ele disse assim, olha, unge o doente com óleo e faz a oração da fé. A oração da fé. O tamanho que essa oração ela tem um poder, um impacto, né? A oração da fé. E ele diz assim, e se essa pessoa tiver cometido pecados, talvez se essa doença seja até uma consequência de algum pecado, algum erro, ele diz, do jeito que ela vai ser curada, ela também será perdoada. Perdoada. Uma vez trouxeram um paralítico para Jesus curar, e ali estava cheio de religiosos assistindo aquele momento, e Jesus disse assim, vai, filho, levanta, toma o teu leito e anda. Assim, vai. Ele disse assim, os teus pecados são perdoados. E aí diz que os religiosos murmuravam, quem é esse que diz que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecados. Né? E aí Jesus volta lá no discurso e fala assim, qual é o mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados ou levanta e anda? Seja curado, né? Que ele não andava, o rapaz não andava. Tinha problema nas pernas, não andava. Ele diz, qual é o mais fácil dizer? Se teus pecados são perdoados ou levanta e anda? É claro que, julgando aparentemente, o mais fácil seria dizer, ou o mais difícil. O mais difícil seria ele ser curado. O mais fácil seria ser perdoado. E Jesus pergunta, qual é o mais fácil dizer? Qual é o mais fácil? Porque ele não disse, primeiro assim, ele não disse assim, fique curado, ele não disse isso. Ele disse assim, teus pecados são perdoados. E isso tem base aqui com esse texto aqui de Tiago, que diz aqui, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Mas vamos lá para ver essa questão lá no Evangelho de Jesus. Deixa eu ver aqui onde é que está mesmo escrito. Eu acho que é em Marcos, né? Marcos, quando Jesus perdoa lá o paralítico. Olha, Marcos 2, está aqui. Esse episódio foi em Marcos 2, lá em Cafarnaum, né? Vamos dar uma olhada aqui o que é que vai acontecer. Mateus também fala. Deixa eu ver Mateus aqui. Deixa eu dar uma olhada em Mateus. Está aqui. Mateus 2, verso 1 diz assim. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então se juntou tamanha multidão que não havia lugar para ficar nem mesmo perto da porta, do lado de fora. Jesus estava ensinando a sua mensagem a eles, quando 4 homens chegaram levando um paralítico. Eles não estavam conseguindo se aproximar de Jesus por causa da multidão. Então abriram um buraco no telhado, acima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura abaixaram até ele a maca onde o paralítico estava deitado. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Primeiro, o que foi que Jesus viu? A fé. Isso lembra o que Tiago fala aqui, ó. Ele diz assim, a oração da fé. Você vê que essa oração, ela fala de orar e de ação, uma atitude. É orar e agir. Isso respalda a fé. E aqui eles os 4 homens levaram o paralítico para Jesus orar por eles. Só que eles abriram um buraco no telhado, porque estava interditado, tinha muita gente ouvindo a mensagem, não dava para chegar até lá, levando o paralítico não dava.
E diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus, quando viu ele abrindo lá o buraco do telhado, Jesus não reclamou. Jesus disse, olha, esses caras têm fé que eu posso curar esse paralítico. Eles têm fé. Aí diz aqui, ó, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Ao ver a fé que havia entre eles, Jesus disse ao paralítico. Primeiro Jesus teve que ver o quê? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que essa oração, gente, às vezes a pessoa, como é que eu oro? Ora com fé, amados. Ora com fé. Agora, é claro, é difícil também você fazer uma oração com fé se a tua fé não está alimentada com a palavra de Deus. É difícil. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É tanto que Jesus, quando estava aqui, pregando nessa casa, ele estava pregando a mensagem que produz fé. E esses homens começaram a ter fé para levar o paralítico teve fé para ser levado por eles. Quer dizer, tem todo um acordo mútuo aqui, né? Há uma unidade aqui, há uma unanimidade entre eles. E Jesus, olhando e vendo a fé, olha só, Jesus viu a fé. Fé, às vezes, é você abrir um buraco no teto de uma casa e soltar o paralítico ali para Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Então havia fé. E aí o que aconteceu? Jesus primeiro viu a fé, né? Você pode declarar hoje aí, ó. Você pode declarar. Jesus, veja a fé em mim. Que eu me apresente a Jesus com os olhos da fé. Quando você entra na presença de Jesus, você se apresenta como? Sem fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é recompensador. Sem fé é impossível, gente. Esses homens se aproximaram dele pelo telhado, mas Jesus diz que viu neles, sabe o quê? Fé. Vendo a fé deles. Vendo a fé. Interessante, né, gente? Porque depois que Jesus viu a fé, o que foi que Jesus disse? Depois que Jesus vê a fé em você, às vezes a pessoa diz assim, eu tenho tanto pecado que está até me adoecendo meus pecados, é tanto pecado, sabe? Tanto pecado que eu já pequei no meu passado, tanto pecado que eu não sei como chegar até Deus com tanto pecado que eu tenho. Eu não sei como agradar a Deus se eu tenho tantos pecados, eu tenho que me consertar, né? Eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que ser uma pessoa impecável, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa moralista, uma pessoa ética, moralista, puritana, não. Jesus, quando viu esses homens, e para dizer o que ele disse, ele disse assim, ó, filho, perdoados estão os teus pecados, foi o que ele disse. Primeiro chama ele de filho, já é filho, aleluia, filho de Deus, aleluia, filho, perdoados estão os teus pecados. Mas como, Senhor? Eu nem cheguei a pedir perdão. Sim, mas eu vi fé no teu coração. Eu vi fé nas tuas ações. Eu vi fé na tua atitude de se aproximar de mim. Eu vi fé, eu vi que você crê em mim. Que eu posso te libertar, que eu posso te curar, que eu posso te salvar, que eu posso te perdoar, que eu sou o teu salvador, que eu sou todo na tua vida. Então, eu posso te chamar de filho, filho meu, filha minha. Teus muitos pecados são perdoados. Então a pessoa foi perdoada pelo próprio Deus. Foi perdoada. Mas o que Deus viu nessa pessoa? Ele viu pecados nela. Ele viu pecados. Ele viu muitos pecados nela. Como ele vê em mim e você, viu pecados. Mas ele perdoou. Ele perdoou e chamou ela de filho. Por quê? Porque ela consertou todos os erros da vida dela que ela pecou até ali? Não. Ela foi perdoada porque ela se aproximou de Jesus com fé. Porque ela se apresentou com fé que tudo é possível a Jesus, tudo é possível àquele que crê em Jesus. E é muito interessante porque quando o paralítico aparece, fica na cara que o que ele queria ali era a cura. O que eles estavam querendo é que Jesus curasse o paralítico. Mas Jesus fala assim, perdoados são os teus pecados.
O que ele fala é isso. Claro que isso mexeu também com a galera que estava lá religiosa, né? Que os religiosos falaram assim, como assim perdoados são os seus pecados? Como assim? Só Deus pode perdoar alguém? Quem é esse homem pensa que é para dizer que perdoados são os seus pecados? E aí Jesus vai responder uma coisa muito forte aqui. Aleluia. Olha, ele diz assim, ó. Alguns professores da lei que estavam ali sentados começaram a perguntar a si mesmo: por que este homem está dizendo estas coisas? Ele está blasfemando a Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Imediatamente Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Talvez vocês pensem que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados. Porque isso não pode provar que eu tenho autoridade para perdoar os pecados das pessoas. Se eu, porém, lhe dizer: levante-se, pegue a maca e ande, e assim acontecer, então ficará demonstrado que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Olha que proposta, olha que desafio Jesus está lançando diante desses Timuéis aqui. Olha que desafio. Eles ficaram todos atônitos naquele momento, perplexos. Aí então Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e vá para casa. E diante de todos os homens se levantou, pegou a sua maca e caminhou para fora. Ô irmãos, sabe qual é a tua atitude ainda nesse ano, diante de todos os homens que devem fazer isso? Isso aqui é uma coisa pública. Isso aqui é uma postura de fé que deverá ser assumida publicamente. Não fica nessa omissão, falando assim: eu não assumo nada, eu não assumo. Assume sim. Você não assume a sua profissão, você não assume as suas finanças. Por que você não assumiria um posicionamento que denuncia que você é uma pessoa de Cristo, que você é um seguidor de Cristo, e não só porque frequenta uma cátedra dia de hoje, mas por causa da tua posição diante de todos os homens. Disse que esse paralítico aqui, diante de todos os homens, ele levantou, tomou a maca e foi para casa. Ele fez aquilo diante de todos os que estavam ali presentes. Ele teve uma postura, ele assumiu algo ali publicamente. Ele oficializou, ele publicou a sua atitude de fé na pessoa de Jesus. Ele fez isso. Tem momentos que não dá mais para esconder a nossa ligação com o Senhor. Do jeito que nós somos mesmo, do nosso jeito. Mas a gente está em Cristo. Do jeito que eu falo que nós somos por causa dos esquemas sociais. Os esquemas que há em sociedade. Como hoje eu ouvi alguém falando assim: eu quero dar aqui um parabéns para o feriado hoje das mães, mas eu quero dar um parabéns que é fora dos esquemas sociais. E eu ouvindo aquilo, eu pensei: como assim? Porque o próprio parabéns já é o esquema social. E aqui quem tem ouvidos ouça o que eu estou falando, né? Porque é bem espiritual o que eu falei agora aqui. Porque se eu for depender de uma data, se eu estou tão ocupado assim, que para mim demonstrar afeto para alguém que é importante para mim, eu preciso de uma data, olha, o negócio, eu estou mal, viu? Estou muito mal. Para demonstrar afeto, inclusive demonstrar e ensinar para essas pessoas que elas também não precisam depender de uma data para serem amadas por mim. Não precisa. Tá bom, eu sei que o mercado lucra com isso. Glória a Deus. O mercado lucra, aliás, né? Glória a César, né? Glória a César por isso. Glória ao mundo. Mas a glória de Deus, ela não se limita e nem está condicionada a isso. O afeto, a afeição do amor para com o ser humano, seja ele quem for, ele se refaz, se renova a cada amanhecer. Em cada amanhecer, em cada café da manhã, em cada situação. Aquilo está fluindo. E quando a pessoa,
ela condiciona o cérebro dela a ser vacinado, a lembrar de amar alguém só em datas comemorativas, aí eu tenho que dizer uma coisa, você tá mal, viu? Tá muito mal. Tá muito mal. Aí a pessoa tem que descer o nível para poder falar contigo, explicar coisas espirituais. Porque se eu falando aqui você não compreender, o que dirá se eu falar das coisas celestiais? Você não vai entender nada. Não vai entender nada. Não. O afeto e o amor dos mensageiros práticos, ele acontece todos os dias, a cada encontro, a cada manhã, a cada fôlego de vida, ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Principalmente com aquelas pessoas, sabe, mais próximas de nós. Está acontecendo. Jesus uma vez falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele olhou para o povo que estava ouvindo a mensagem e disse assim, todos aqui que ouvem e obedecem a palavra são meus irmãos, irmãs e mãe. Falou isso. Olha como a importância ele colocava aqui, sabe, a extrema importância do ouvir e ser guiado pela mensagem dele. A prioridade aqui é a mensagem dele. As demais coisas serão acrescentadas. Ele disse assim, olha, quem ama filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o pai ou a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e me segue dia após dia, não é digno de mim. Então, fica claro que tomar a cruz vai passar por isso. Vai passar por isso. E muitos não querem tomar a cruz. Claro que muitos não querem tomar a cruz. Então, preferem ficar aí se congratulando em datas comemorativas, sabe, brincando de yupi-yupi, né? Em datas comemorativas, fazendo yupi-yupi. Só que o amor consciente não está nesse yupi-yupi, não. O amor consciente ele acontece no partir do pão, nos dias comuns de nossas vidas. De maneira despretensiosa, desinteressada, simplesmente porque flui, é um fluir que se refaz a cada manhã. Gente, que a gente possa refletir sobre isso. A oração de hoje é esta. Está alguém entre vós aflito? Ore. E se estiver doente, chame os obreiros, vamos orar. Só que tem que ter fé. Tem que ter fé para isso. Tem que ter fé. E vendo a fé, disse, filho, teus pecados são perdoados. Tem a história de um homem que ele se apresentou para Deus para orar. Mas esse homem era um pecador, ele era visto pela sociedade lá do lugar que ele estava como um pecador. Mas ele teve uma atitude de fé. Teve uma atitude de fé. E essa atitude de fé está escrita lá em Lucas 18, eu acho. E ele disse assim, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Batia no peito assim. Tem misericórdia que eu sou um pecador. Todos falam que eu sou um miserável pecador. É verdade, ele tinha pecados. Que nesse paralítico aí. Mas ele teve outra coisa, ele teve fé. Ele teve fé. Quer ver? Contexto disso, ó. Lucas 18. Bora lá para Lucas 18. Tá aí, ó. E é interessante porque esse Lucas 18, ele começa falando do dever de orar. Primeiro fala da viúva, fala assim, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Ó, o contexto aqui é o dever de orar. Orar chega a ser um dever. Falar nisso, você já praticou teu dever de orar hoje? Dever de orar. E diz mais, dever de orar sempre. Quer dizer, é uma unção permanente. Dever de orar sempre. E nunca desfalecer.
nunca desfalecer, tá vendo? Tá orando aí, irmãos? Ou já desfaleceu? Dever de orar sempre. Dever de orar sempre, nunca desfalecer. Vamos lá. Anota a palavra-chave aí desse versículo. Dever de orar sempre, viu? Dever de orar sempre. Aí ele fala, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia até com ele, dizendo, fazei-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Quer dizer, o juiz mal fez justiça para essa mulher que estava ali importunando ele todo dia. Aí ele fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Ainda que demore. Essa demora fala aqui, ó, quando o juiz fala assim, por algum tempo ele não quis ajudá-la. Por algum tempo. É a demora, o tempo da demora. E esse tempo é o tempo que você fortalece o teu dever de orar. É o tempo que você começa a entrar nas intercessões profundas, pela madrugada, pelo meio-dia, de manhã cedo. Você começa dirigindo o carro, tá orando ali, orando no Espírito, orando com a mente, orando no Espírito, orando com a mente, orando no Espírito. E você vai crescendo no teu dever de orar. E não desfalecer. Aí, orando. E aí ele fala assim, Deus não fará justiça aos escolhidos também, ainda que pareça demorar. Aí ele fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele fala uma coisa interessante, bem aqui no final, ele fala assim, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer, ó, uma coisa está ligada à outra. Ou seja, o que foi que Tiago falou? A oração da fé salvará o doente. E se tiver cometido pecado, vai ser perdoado. Jesus, vendo a fé deles, disse, filho, teus pecados são perdoados. Irmãos, o segredo aqui é a fé. O segredo aqui não é o moralismo, não é o puritanismo, não é um comportamento, sabe, um comportamento assim, irrepreensível, impecável. Não. O segredo aqui é a fé. Palavra-chave também hoje, fé. O meu justo viverá pela fé. É pela fé que a gente se apresenta a Deus. E aí sempre que Deus olha para o nosso coraçãozinho, ele vê fé em Cristo, nós somos perdoados, somos justificados, somos sarados. Fé é a fé. A fé não tem a ver com merecer. A fé tem a ver com aquilo que transcende as aparências, as circunstâncias, os sintomas. A fé, gente. Aí ele continua, calma aí que olha, ó, ele vai falar uma outra coisa, ele não parou só aqui nessa história, ele fala outra coisa aqui, ó. Versículo 10 ele fala, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Aqui é o tipo de oração que ele não aceita, ó. O tipo de oração que ele não aceita, tá aqui, ó. Vê qual é a oração que você se encaixa aqui, viu? Porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho que orar pela fé. Cuidado para não confundir oração de fé com a oração das obras. Cuidado para não confundir oração de fé com oração do moralismo. Qual é a oração do moralismo, irmão? Vamos ver aqui, a do fariseu, tá aí, ó. Estando de pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Bem que ele já errou. Ele já errou bem aqui. Não sou como os demais homens. Por quê? Porque ele é moralista. Moralista. Não sou como os demais homens, né? Ou como as demais mulheres, vamos lá. Peraí. Quem são esses homens? Ele fala aqui, roubadores, injustos e adúlteros. E nem ainda como esse aqui que está do meu lado, orando também, o publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa é a oração do moralista religioso, viu? Vai aprendendo aí como é que é a oração para ver se a sua não está parecida com a desse fariseu. Agora o publicano, gente. O que é que o publicano tinha?
O contexto aqui é fé. O contexto aqui não é moralismo, o contexto aqui não é obras. Passar na cara de Deus que você jejuou, que você não é adúltero, que você dá o dízimo. Não, isso aqui, irmão, para o sistema dos religiosos é até bom. Você recebe o elogio dos homens, mas Deus não vê assim, Deus não vê assim. Deus está procurando ver fé na gente. Ah, mas eu tenho um pecado. O publicano aqui, olha o que o publicano vai dizer, ó. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, porque ele se sentia indigno, né? Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eita oração. Aleluia. Batendo no peito, ó, cabeça baixa, batendo no peito. Ó Deus! Ó Deus! Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse que quem foi abençoado, quem foi, gente, que foi abençoado? Publicano, gente. Quem foi justificado? O publicano. E se você for ver, gente, todo esse contexto aqui está falando de fé. E falando das pessoas que não têm fé, porque elas se apresentam a Deus pelas obras. Aí, para o negócio estreitar mais do moralismo, olha o que vai acontecer aqui, para o moralismo ficar mais estreito ainda. Ó. O negócio esquenta, porque depois aparece um advogado. Aparece aqui um advogado, e o advogado, você sabe, ele vai usar a questão da lei. E esse advogado, ele vai dizer o que aqui para Jesus? Olha aí, ó. O advogado vai botar para arrebentar, que ele vai dizer assim, ó. Jesus até explica aqui que essa fé, gente, ela é para os pequeninos. Se você quer entender essa fé, você tem que ser como uma criança, tem que voltar à inocência. É como o mestre hoje falava, a inocência é importante, tem que ter a inocência. Senão você não vai receber esse encantamento, esse maravilhamento da fé. Olha, tanto que ele diz aqui assim, ó. Diz assim, ó. Versículo 15 fala assim, e trazia-lhes também meninos para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, ou as crianças, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha só. Dos tais é o reino de Deus. De quem? Das crianças. E é por isso que essa fé, para quem é muito adulto, não consegue entender essa fé. Quem é muito adulto não consegue entender essa fé, porque essa fé é para o menino, é para a criança. Aí ele fala aqui assim, em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dele. Não entrará. E aí veio o advogado. E perguntou-lhe um certo advogado, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele quer saber o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Olha aí, o que eu tenho que fazer? Deixar de fumar cigarro? Deixar de tomar minha cervejinha? Minha tequila? Né, meu aperitivo? Meu vinho francês, italiano? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho que deixar de namorar? Eu tenho que deixar de gostar de namorar? É isso? Eu tenho que deixar. O que eu tenho que fazer ou deixar de fazer para mim herdar, para mim ir para o céu, para mim ir para a vida eterna? O cara já viu, ele já está vindo aqui de um contexto de muitas lições contra o moralismo. E ele ainda chega chamando Jesus de bom. Ele se esqueceu de ler a genealogia da moral de Nietzsche, né? Esqueceu de ler esse livro. Aí sofreu agora aqui com Jesus. Aí Jesus responde assim para ele. Olha o que Jesus responde para ele assim, ó. Por que você está me chamando de bom? Acabou com o cara, né? O cara pensando que falou muita coisa. Bom mestre, né? Aí Jesus, vem cá, por que você está me chamando de bom? Jesus já começa desconstruindo a genealogia da moral. Se o Nietzsche soubesse disso. Eu acho que ele sabia que Jesus não era assim. Por que você está me chamando de bom, rapaz? Tudo bem que você é advogado, eu entendo, mas não é assim aqui, não. Aí Jesus ainda para acabar tudo, ele fala assim, ó, ninguém é bom.
Só Deus é bom. Agora lascou. Só Deus, amigo, é bom. Só Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Só Deus é bom. Mas Jesus foi na dele, né? Sabia que ele era legislador, né? Disse assim, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. Disse ele, eu sou moralista, Senhor, isso aí eu conheço desde criança. Eu observo isso desde que eu era menino, isso aí. Essa é a questão. Antes desse rapaz chegar, Jesus estava o quê? Abençoando as crianças que chegaram até ele. Até ele. Pela fé, pela inocência, né? Pela inocência. Esse aqui fala que quando ele era criança, ele já estava caminhando para ser advogado, já estava anotando as leis, todas as leis. E, gente, nada contra advogado aqui não, viu? Aqui é só, eu estou baseado no contexto aqui bíblico, de uma situação que aconteceu. Então, ele fala assim, não, isso aí eu sou um legislador nato, desde eu já fui adestrado, desde criancinha eu fui treinado a ser um puritano, sabe? Uma pessoa impecável, segundo a lei. Agora, interessante, né? Que ele era tudo isso, ele observava todos esses preceitos, mas nada do que ele praticava nessas leis trouxe a ele aquela convicção da vida eterna. Porque se fosse assim, ele não teria perguntado para Jesus o que ele tinha que fazer mais para herdar a vida eterna. Ele fazia tudo certo, mas não sentia que era salvo, como tem muitos que eu conheço. Faz tudo certo, é como aquele irmão do filho pródigo, né? Ah, eu nunca desobedeci nenhum dos teus mandamentos, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com meus amigos. Aí vem esse daí, gastou tudo que tinha com as meretrizes, e o Senhor faz uma festa para ele? Pois é. Não entende a graça. Quem não entende a graça, quem não entende vai escandalizar. E para entender tem que ter a fé, tem que ter a fé. Você tem que ter fé. E fé em quê? Em você? Não é fé em você. Não é fé na sua bondade. Não é fé na sua tentativa de tentar ser bom. Isso é moral, gente. Isso é moralismo. A fé aqui é a fé em Cristo. Fé que ele é o teu advogado, teu intercessor, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a fé. Fé que ele foi o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa fé. A fé que ele, na carne dele, ele condenou o pecado, e o salário do pecado, que era a morte, ele morreu para que nós pudéssemos sermos filhos reconciliados com Deus e participantes da família celeste, da família eterna de Deus, no reino dos céus. Essa é a fé. Fé. E isso eu não consigo tentando ser bom, pedindo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Hoje, se tem hoje uma coisa que a gente vai ter que fazer na prática, é orar. E ainda tem mais, não a oração confiando no que fazemos, mas a oração reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que temos um advogado fiel, que é Jesus de Nazaré, reconhecendo que temos um intercessor que intercede por nós, porque nós nem sabemos como orar. Reconhecendo que o Espírito dele fala, inspira a gente. Reconhecendo que o sangue de Jesus nos torna como uma criança. Inocentes. Isso é ser justificado. Reconhecendo que sem ele nós somos miseráveis pecadores, sem a misericórdia dele. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que ele fez na cruz. E o publicano reconheceu isso, ele batia no peito, ó. Tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. A viúva, ela insistia, julga minha causa, julga minha causa. As crianças se aproximaram, aqui são níveis, viu gente? O primeiro nível vem o da viúva. Fala sobre o dever de orar, sempre não desfalecer. O segundo nível é o do publicano. É o do publicano, miserável pecador, esperando a misericórdia do Senhor.
Teve fé para receber a misericórdia e o perdão. Foi justificado. O terceiro nível é o das crianças, a inocência. Agora ele nasceu de novo, agora ele tem a autoridade da criança. Aleluia! E qual é o filho que pedindo ao pai um peixe, um pão, o pai vai dar uma pedra? Vai não. É filho, é herdeiro. Jesus disse, não é bom tirar os pães dos filhos para dar para os cachorrinhos. Você é filho, filho come na mesa. Filho come na mesa. E mesmo o filho pródigo, mesmo sendo filho pródigo, quando ele voltou, mataram o boi cevado para ele, fizeram uma festa para o filho pródigo. Você é filho. Ele disse, filho, teus pecados são perdoados. Mas o que ele precisou para isso? Fé. Se cerque de pessoas de fé. Quando você não aguentar ir até Jesus porque você está sem conseguir andar, peça para pessoas de fé te levar até Jesus. Ou então confie muito em Jesus. Que pessoas de fé vão se aproximar de você e vão te levar até Jesus. Mas você tem que ter a fé. Porque se aqueles homens levassem o paralítico e o paralítico não tivesse também fé, não ia adiantar nada. O paralítico, ele tinha fé. O paralítico, ele concordou, talvez ele mesmo pediu para aqueles homens levarem ele até Jesus. Porque quem ia ser curado não eram os homens que estavam levando, não, era o paralítico. A bênção ali era para o paralítico. O paralítico teve o quê? O paralítico era desprovido de tudo. O paralítico, ele talvez não dava o dízimo, não jejuava, sei lá, era um pecador. Era pior do que um publicano. Era paralítico. Estava doente ainda. Perdeu muitas coisas. Perdeu status sociais. Perdeu a glória dos homens. Não era chamado de bom. Era deficiente. Era um miserável pobre, lascado. Desprovido da glória dos homens, da sociedade. Até talvez da religião. Era visto como um pecador. Pelos Shimuéis. Mas aquele homem desprovido de quase tudo. Ele só não foi desprovido de uma coisa. E aí aqui eu te responder o que é fé. A pessoa pergunta o que é fé. Fé, a fé que agrada a Deus, a oração da fé, a fé é quando tudo que você podia se encostar, se escorar, se apoiar, não tem mais para você. Fé é quando todas as muletas saíram de perto de você. Todas as bengalas, todos os suportes de apoio saíram de perto de você e você não tem mais você não tem nada para se apoiar, para segurar. Até a religião te abandonou dos homens. O que vai acontecer? Você vai terminar ficando paralítico. É isso? Vai cair. Mas mesmo sem movimento nas pernas para ficar de pé, mesmo sendo um pecador, mesmo estando caído e os outros falando que você é um pecador, que você está caído. Quando você olha e diz, eu sou o mesmo pecador, você tem dois caminhos. Ou você aceita o rótulo que o mundo está te dando, que você é um desviado, uma desviada, um pecador miserável, sem perdão, sem redenção, sem chance para reconciliação. Ou então você entende nessa hora como uma criança pura e abraça a vida que agrada a Deus e que te justifica diante de Deus, que te santifica, e essa vida é a fé, a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. É a tua fé. Jesus, quando vê uma pessoa assim, ele nem diz assim, eu te salvei. Ele fala assim, a tua fé te salvou. Ele fala assim, seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua fé te salvou. E o que é fé? É quando tudo que você tinha para se apoiar, você não tem mais. É quando você perdeu tudo que você confiava, que te dava garantias. É quando você perde todas as redes de apoio,
todas as motivações, todo o suporte, todas as garantias, tudo isso você perdeu. Ah, meu irmão, aí nessa hora só tem dois caminhos. Ou você realmente vai se entregar ao fracasso, vai morrer nessa condenação, ou você dá o grito da fé. Ou você fala, eu tô pela fé. Eu tô aqui pela fé. Eu tô aqui respirando pela fé. Eu tô aqui dando glória a Deus pela fé. Eu tô orando pela fé. Eu creio que o Senhor está comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a minha saúde, pela fé. E eu creio que quem assistir essa live aqui vai ser abençoado se estiver precisando realmente. Não, eu não falo dos Shimoés. Eu não falo daqueles fariseus que ficam besbilhotando, espionando os espias, espiando aqui para ver se... Meu irmão, se você espiar aqui, você vai ver, sabe o que? A fé como escudo aqui nesse momento aqui. Paulo fala na armadura de Deus, ele fala assim, tomai a armadura de Deus para resistir nos dias maus, porque nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai a armadura de Deus para estar firme na palavra, tomai a armadura de Deus. E ele fala, uma das armaduras é o escudo da fé. O escudo da fé. Fé, meu irmão. Chega desse negócio de yupi-yupi. Chega de ficar perdendo tempo falando com pessoas na internet falando de yupi-yupi. A pessoa está precisando de uma atitude sua. E aí você vai falar que não vai fazer porque você não é um sacerdote. Você é filho. Filho. Se és filho de Deus, né? Tu és filho. E se o filho pedir pão, o pai não vai dar migalha, né? Ele vai dar o pão. Filho. Filho, o poder de ser feito filho de Deus. Os que nasceram do Espírito. Filho. Filho. E hoje os níveis foram colocados aqui. E sai dessa história de pensar que você vai ser beneficiado, que você só pode fazer algo se você for bom. Nem Jesus se colocou nesse título como bom. Bom mestre! Jesus disse assim, olha... Por que você está me chamando de bom, rapaz? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Aprenda logo isso. Senão você vai se decepcionar muito na vida. Ninguém é bom. Não, mas a minha mãe, não, meu pai. Ninguém é bom. Ninguém é bom. É isso que o Evangelho fala. Ninguém é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. A bondade que agrada a Deus é aquela bondade que glorifica o próprio Deus. E essa bondade não vem das obras, ela vem da graça. Ela vem da graça, é Deus. É Ele que opera o querer e o realizar. Toda a glória é para Ele, é Deus que está fazendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo Deus. É Deus, dá glória a Deus, irmãos, é Deus. É Deus. Mas para isso você tem que ser como uma criança que se aproxima de Jesus. Delas é o Rei dos Céus. Porque se você for muito adulto, aí você vai... Ou vai ser como fariseu, ou vai ser como esse advogado aqui. E quando o advogado disse para Deus que, para Jesus conhecer os mandamentos desde que ele era criança, aí Jesus disse assim para ele assim, te falta uma coisa ainda. Jesus disse para ele, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem ser meu discípulo. Olha só, chamou ele para ser discípulo dele. Ó. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. E por que ele ficou triste, gente? O bichinho ficou muito triste, mexeu no tendão de Aquiles dele, ó, no ponto fraco dele. Qual era o ponto fraco dele, gente? Qual era o ponto fraco dele? A maioria, é o ponto fraco da maioria de nós hoje. Din, money, Pix. O ponto fraco dele era o Pix, gente. Pix milionário, né? Eu ouvi alguém se dizer, alguém disse que é mais fácil o mundo se acabar
E olha quem disse isso, foi um cara que nem acreditava no negócio de mundo se acabar. Ele disse, eu não acredito em Apocalipse. Mas ele falou assim, mas em relação a isso, ele disse, seria mais fácil o mundo se acabar do que o capitalismo acabar. Seria mais fácil, ou é mais fácil, o mundo ter fim, o mundo se acabar, do que o capitalismo se acabar. E você sabe que é assim, né, que as coisas funcionam. Hoje, por exemplo, hoje é feriado do quê? A pessoa fala, não, hoje é feriado do quê? E esse feriado de hoje, quem é que está lucrando? Quem é que lucra? O lucro vai sempre para, né, você sabe, né, para aquilo que rege o sistema, né? É mais fácil o mundo se acabar do que o capitalismo acabar, né? Desculpa aí aqueles que são comunistas, esperançosos, né? Mas é mais fácil o mundo se acabar, viu, meu filho? É mais fácil o mundo se acabar. Na hora que ele disse assim, vende o que tu tem, dá para os pobres, reparte com os pobres, vem ser meu discípulo, disse que o rapazinho ficou tão triste. Eu pensei que ele ia mandar eu jejuar. Eu pensei que ele ia mandar eu honrar pai e mãe. Eu pensei que ele ia mandar eu não adulterar. Eu pensei que ele ia mandar eu dar 10%, né? Só 10%. Jesus disse, não, vende tudo. Vende tudo. Se desapega de tudo isso aí. Toda essa parafernália, se desapega. Dá para os pobres que eles estão precisando, dá para eles. E vem ser meu discípulo, vem ser meu apóstolo. E aí, o que você acha de um convite desse, hein? É mais fácil falar assim, não, dá isso aí pro irmão aí. Eu não tenho esse chamado, não. Deixa eu aqui mesmo nas minhas corporações mesmo. Pois ele chamou assim. Você quer saber o que é a bondade de Deus? Reparte o que você tem e dá pros pobres. Você vai ter um tesouro lá no céu se você fizer isso. Ah, mas no céu eu não quero não, eu quero ter um tesouro aqui na terra. Ah, aqui na terra eu sou teu tesouro, Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro está o teu coração. Eu sou o teu tesouro, porque nesse mundo, querido, o ladrão vai roubar você. Quanto mais você acumula, mais o ladrão está de olho em você. Quanto mais você acumula, mais medroso você é. É ou não é? Você já viu uma pessoa que tem um carro assim, aqueles carrão, quando eles estão assim, buzinando para entrar num local, né? Você já viu o desespero que eles não ficam? E olha que às vezes o carro tem até... o carro às vezes é blindado e a pessoa ainda está dentro do carro com o carro blindado e com medo. Com medo. Se aproximar ali uma pessoa uma pessoa mais com aparência suspeita, pronto, eles dão logo amor febril ali, fica, bora, abre essa porta, bora. Por quê? Quanto mais tem, mais inseguros são. Quanto mais acumulam, mais medrosos ficam. É como se o acúmulo dos bens materiais não desse para eles coragem. Por que não dá? Só a fé nos dá essa coragem. Só a fé nos dá essa inocência. Só a fé, irmãos, remove montanhas. Só a fé agrada a Deus. Só a fé faz eu entender o que é a bondade de Deus. Só a fé me faz provar da vida abundante de Deus. Só a fé me faz entrar no reino de Deus. Porque o meu justo viverá pela fé. E aí diz que o rapaz ficou triste, porque ele tinha muitas coisas. E aí foi embora. Né? E Jesus, vendo que ele ficou triste, disse assim, olha, quão difícil entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram, quem pode então se salvar? Ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. As coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E aqui eu quero finalizar minha live de hoje com isso. Nós temos nossos impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Para aquele que crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, meus amados irmãos, a minha oração é que a gente continue se dedicando à fé. Não desfaleça. Esteja em oração. Não desfaleça. Por mais que a fé esteja esfriando na terra, a fé está esfriando, mas conserva, guarda a tua fé. Guarda a tua fé.
Porque sem essa fé, nós vamos perder a nossa conexão com o mundo espiritual, com o nosso Deus. Então fica na fé. Ouve essa live depois, quando você estiver se sentindo meio desconectado, frágil. Assiste essa live, maratona ela, assiste ela, porque aqui está uma vitamina hoje para a sua vida espiritual, segundo o Evangelho. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Gratidão.